No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Maria de Fátima se diverte quando César lhe pede para não atrapalhar seu trabalho. Ela sempre teve um jeito irreverente de lidar com as situações, e a resposta de César a faz rir. "Você sabe que eu nunca consigo ficar quieta, não é?" Responde, piscando o olho. Enquanto isso, Tiago e Vera demonstram interesse um pelo outro, trocando olhares e sorrisos discretos, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Solange gosta do jeito de Rubinho, que a faz sentir-se especial com suas palavras carinhosas. Em um momento de espontaneidade, Laís e Cecília se oferecem para mostrar para a tia Raquel e Ivan, animadas com a ideia de explorar a cidade histórica. No entanto, Raquel se incomoda ao ver o interesse do namorado apenas para conhecer Marco Aurélio. Marco Aurélio, por sua vez, é pouco delicado ao ser apresentado a Rubinho por Renato. A tensão no ar é palpável, e Rubinho tenta manter a compostura. Eugênio convence Helena a ir a um coquetel com um amigo, prometendo que será uma noite divertida e cheia de surpresas. Helena hesita, mas acaba cedendo, intrigada com a possibilidade de conhecer pessoas novas. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Vera e Tiago se encontram em um café, onde a conversa flui naturalmente, revelando afinidades e sonhos compartilhados. Maria de Fátima, cheia de confiança, garante a César que se casará com Afonso Reutemann, desafiando as expectativas de todos ao seu redor. No entanto, Maria de Fátima fica atordoada quando Afonso lhe apresenta o pianista Rubinho. As interações entre os personagens criam um emaranhado de emoções e expectativas, onde o amor e a amizade se entrelaçam em meio a conflitos e surpresas. Em Paraty, cada esquina revela não apenas a beleza da cidade, mas também os segredos e desejos que habitam o coração de cada um. Maria de Fátima vai ultrapassar uma linha perigosa que deixará todos chocados. A jovem, cada vez mais dissimulada e ambiciosa, mostrará até onde está disposta a ir para conseguir o que quer, mesmo que isso envolva destruir a vida de alguém inocente. Tudo começará quando Fátima decidir passar uns dias fora do Rio de Janeiro. Ela alegará à mãe que precisa de um tempo para espairecer, mas, na verdade, terá um plano muito bem arquitetado em mente. O destino escolhido será Paraty, no litoral fluminense. Lá, hospedada em um hotel luxuoso, ela logo descobrirá que César, o modelo por quem já teve uma queda e que ainda mexe com seus sentimentos, está trabalhando como instrutor náutico do resort. Ao vê-lo de uniforme, bronzeado e chamando a atenção das clientes com seu charme natural, Maria de Fátima sentirá uma mistura de atração, desejo de vingança e, acima de tudo, ambição. Ela não demorará para traçar seu novo objetivo: envolver César novamente, não por amor, mas como parte de uma armadilha cruel para garantir vantagens pessoais e talvez até uma chance de ascensão social no local. Em uma tarde ensolarada, ela se aproximará dele na marina, fingindo surpresa. "César, é você mesmo? Quanto tempo?" dirá, com um sorriso insinuante e uma voz doce. O rapaz, surpreso com a presença da ex, responderá de forma contida: "Maria de Fátima, o que você está fazendo aqui?" Ela então explicará que decidiu relaxar e esquecer os problemas da cidade grande, tentando parecer espontânea. Nos dias seguintes, Fátima se mostrará cada vez mais presente nos arredores da marina, sempre criando desculpas para conversar com César. Apesar do desconforto, o rapaz tentará manter a cordialidade, mas sem se envolver demais. Ele sabe que, como funcionário, precisa evitar envolvimentos com hóspedes e, no fundo, também conhece o histórico manipulador da moça. Porém, Maria de Fátima não aceitará a rejeição. Com seu orgulho ferido e ainda mais determinada a virar o jogo, ela começará a usar de todas as suas armas para atrair César. Investirá em roupas provocantes, olhares sugestivos e até em comentários maliciosos diante de outros funcionários, tentando minar a reputação do rapaz.
César começará a se sentir acuado. Ele comentará com um colega de trabalho: essa garota tá me perseguindo. Qualquer hora ela vai me colocar numa enrascada. O amigo, que conhece bem o temperamento da moça, aconselhará: fica esperto, cara. Essa aí não é flor que se cheire. E então, num fim de tarde, com o hotel menos movimentado e boa parte dos hóspedes em um passeio de barco, Fátima encontrará a oportunidade perfeita para pôr seu plano diabólico em prática. Ela esperará César encerrar o turno e o abordará enquanto ele organiza os coletes salva-vidas perto do cais. Você ainda gosta de mim, César? Ou vai fingir que não sente nada? Ela dirá, chegando perto demais. Ele tentará se afastar. Fátima, eu tô trabalhando. Deixa disso, por favor. Se alguém vê, eu tô frito, dirá, visivelmente tenso. Mas Fátima não aceitará o não como resposta. Ao perceber que suas investidas estão sendo rejeitadas, ela dará início à armação. Subitamente, rasgará parte da própria blusa, arrancando um grito teatral dos pulmões. Socorro! Alguém me ajuda! Ele tentou me agarrar! O grito cortará o silêncio do local como uma lâmina. Em segundos, funcionários do hotel e hóspedes que estavam por perto correrão para ver o que está acontecendo. César, atônito, levantará as mãos, tentando se explicar. Não, eu não fiz nada, ela está inventando. Mas Fátima continuará encenando, com lágrimas falsas nos olhos, tropeçando de propósito e exibindo a blusa rasgada. Ele me atacou, tentou me forçar, dirá, chorando teatralmente. A cena será tão convincente que um dos gerentes chamará imediatamente a segurança do hotel. César será cercado, sem entender como sua vida desmoronou em questão de segundos. Antes que ele seja conduzido dali, conseguirá se aproximar de Fátima, ainda sem acreditar no que está acontecendo. Você enlouqueceu? Tá querendo acabar comigo? Perguntará em pânico. É então que a vilã deixará cair a máscara por um breve instante, cochichando ao pé do ouvido do rapaz, com um sorriso cínico nos lábios. Só acaba se você quiser, meu amor. Eu paro de gritar se você fizer o que eu quiser. Agora você é meu. Diante da ameaça, César se verá sem saída. Qualquer movimento em falso pode acabar com sua carreira e manchar para sempre sua reputação. Ele será obrigado a ceder à chantagem, ainda que revoltado com a situação. A partir desse momento, dará início a uma relação perversa entre os dois. Maria de Fátima começará a frequentar ainda mais o local de trabalho de César, exigindo que ele a acompanhe em passeios, que a atenda de forma especial e até que finja ser seu namorado diante dos outros hóspedes. Tudo sob ameaça constante de que, se ele se recusar, ela poderá levar a acusação adiante, destruindo sua vida de vez. César viverá um verdadeiro pesadelo. Tentará conversar com a gerência do hotel para explicar que tudo não passou de um mal-entendido, mas, temendo escândalos, os superiores se mostrarão cautelosos. Estamos analisando a situação, mas enquanto isso, mantenha a distância da hóspede e evite qualquer atrito, dirão. Fátima, por outro lado, se sentirá mais poderosa do que nunca. Ter um homem sob seu controle absoluto alimentará ainda mais sua sede de manipulação. Ela se aproveitará da situação para obter regalias no hotel, exigindo serviços especiais, passeios exclusivos e até mordomias não permitidas para hóspedes comuns. Com o tempo, César começará a planejar uma forma de se livrar da chantagem sem comprometer sua reputação. Conversará com antigos amigos, procurará orientação jurídica e até pensará em pedir demissão, mas cada alternativa parecerá perigosa demais, já que Fátima sempre terá uma carta na manga. Enquanto isso, a vilã continuará sua escalada de maldades. A situação em Paraty será apenas o começo de uma nova fase em sua trajetória, cada vez mais marcada por manipulações, chantagens e atitudes inescrupulosas. A obsessão por poder, dinheiro e prestígio continuará guiando cada uma de suas decisões, custe o que custar, mesmo que isso signifique arruinar vidas pelo caminho. Nos bastidores dessa armação,
outras figuras começarão a desconfiar de Maria de Fátima. Um camareiro do hotel, que viu a jovem rasgando a blusa momentos antes do escândalo, começará a juntar as peças. Ele hesitará em contar o que viu, com medo de represálias, mas a dúvida crescerá dentro dele. Será que devo contar a verdade e ajudar aquele rapaz? Esse fio de esperança poderá virar o jogo, mas até lá, César estará preso na teia de mentiras e chantagens de Fátima, lutando para encontrar uma saída de um pesadelo que está longe de terminar. Raquel descobre que Gilda está roubando o dinheiro dos seus sanduíches e a jovem devolve centavo por centavo. Eu não presto mesmo. Raquel enfrentará uma das decepções mais dolorosas desde que começou a empreender por conta própria. Após meses de dedicação ao trabalho e de acreditar nas pessoas que colocou ao seu lado, ela descobrirá que Gilda, uma jovem que havia acolhido com carinho e confiança, está desviando parte do dinheiro das vendas dos sanduíches. A revelação virá como um baque, não só pelo prejuízo financeiro, mas principalmente pela quebra de confiança. No entanto, esse momento tenso acabará se transformando em uma das cenas mais emocionantes da trama. Tudo começará quando Raquel começar a perceber que a conta do dia está fechando com valores inconsistentes. Ela fará anotações minuciosas, passará a revisar pessoalmente o caixa e começará a cruzar informações entre o que é vendido e o que é depositado. No início, ela pensará se tratar de um simples erro de cálculo, ou talvez algum engano nos trocos. Mas, com o passar dos dias, a frequência dos desvios chamará sua atenção. Em uma tarde aparentemente comum, Raquel estará organizando o salão do restaurante após o movimento do almoço. Ela estará revisando o caderno de anotações e guardando a bandeja de troco quando ouvir a porta se abrindo. Ao levantar os olhos, verá Gilda entrando com o semblante abatido. A jovem hesitará por alguns segundos, como se estivesse lutando contra a própria vergonha. "Oi, Gilda, tudo bem? Veio me falar alguma coisa?" perguntará Raquel sem rodeios, com a voz serena, mas carregada de firmeza. "É que... a senhora está certa, dona Raquel. Eu te roubei mesmo", dirá Gilda, cabisbaixa, com a voz embargada. Em seguida, a jovem tirará um bolo de dinheiro amassado do bolso e o colocará sobre o balcão. "E a senhora nem precisa esculachar, porque eu sei que tô errada. Minha mãe é que tá certa, eu não presto mesmo, não." A frase cairá como uma bomba no coração de Raquel, que apesar da raiva e da tristeza, sentirá mais compaixão do que fúria. Ela observará a jovem por alguns segundos, absorvendo o peso da confissão. Em vez de reagir com gritos ou expulsá-la do restaurante, Raquel se manterá em silêncio, observando cada detalhe do rosto de Gilda, que agora tremia e mal conseguia encará-la nos olhos. "Mas está aqui todo o seu dinheiro. Tudo que eu peguei está aqui de volta. Eu fiz a conta direitinho, cada centavo", acrescentará Gilda, empurrando o maço de notas com as mãos trêmulas. Raquel franzirá a testa, ainda surpresa com a atitude da jovem. "Gilda, guarda isso! De onde você tirou esse dinheiro todo?" "Não importa, eu dei meu jeito", responderá Gilda, desviando o olhar, visivelmente constrangida. "Claro que importa, Gilda. Isso é tudo que importa. Porque nem todo dinheiro é igual, não. Nem vale a mesma coisa", contestará Raquel, em tom firme, mas maternal. As palavras da veterana cairão sobre Gilda com o peso de uma verdade que ela ainda não havia escutado de forma tão clara. A jovem começará a chorar copiosamente, incapaz de conter a culpa e a vergonha que a corroíam por dentro. "A senhora foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade depois de anos. Ninguém nunca confiou em mim do jeito que a senhora confiou. E eu fiz uma coisa dessas com a senhora. Eu nem devia ter vindo até aqui. E se quiser, não precisa mais nem me cumprimentar quando passar, porque eu não mereço", dirá Gilda entre soluços, antes de virar as costas e caminhar em direção à porta. Raquel, no entanto, não deixará que ela vá embora assim. "Gilda, espera",
chamará, com a voz embargada pela emoção. A jovem se virará, surpresa. A senhora tá de brincadeira comigo? Não, tô falando sério. Se você quiser, eu acredito que agora, nessa segunda chance, você vai conseguir, dirá Raquel, dando um passo à frente. Com os olhos marejados, Gilda caminhará em direção a ela e as duas se abraçarão. A jovem se agarrará à mulher que acabava de lhe oferecer mais do que uma oportunidade, uma chance de redenção. Eu nunca mais vou decepcionar a senhora, dona Raquel. A senhora vai ver, prometerá Gilda, com o rosto enterrado no ombro da chefe. Nos dias seguintes, Raquel continuará atenta à movimentação do restaurante, mas agora com um olhar ainda mais sensível para os dilemas que envolvem as pessoas ao seu redor. A história de Gilda se tornará um ponto de reflexão para ela. Quantas outras pessoas já passaram por sua vida com cicatrizes invisíveis e feridas não curadas? Quantas escolhas erradas nasceram da falta de oportunidades? Gilda, por sua vez, mudará completamente sua postura no trabalho. Chegará cedo, sairá tarde e procurará aprender todos os processos do restaurante. Evitará qualquer distração, qualquer deslize. Cada cliente atendido será para ela um passo a mais em direção à dignidade que havia deixado escorrer por entre os dedos no passado. Alguns clientes antigos, ao saberem do ocorrido, passarão a olhar torto para Gilda. Outros chegarão a evitar serem atendidos por ela. Raquel, ao perceber isso, tomará uma atitude clara. Chamará Gilda para a frente do balcão e a apresentará a todos os presentes, dizendo em voz alta: "Essa é a Gilda. Ela errou, como todos nós erramos em algum momento da vida, mas ela teve a coragem de reconhecer, pedir perdão e reparar. E isso, para mim, vale muito mais do que qualquer currículo ou diploma." A declaração será recebida com um breve silêncio, seguido por um tímido aplauso vindo do fundo do salão. Era Jaime, um cliente antigo e fiel, que com um sorriso quebrará o clima pesado. "Muito bem, dona Raquel. A gente precisa de mais gente como a senhora nesse mundo." Gilda estará completamente transformada. A jovem passará a frequentar os cursos gratuitos de capacitação que Raquel indicará, dedicando-se com afinco a entender o funcionamento do restaurante. Além de cuidar do caixa, desta vez, com total transparência, ela começará a se interessar também pela cozinha, pelos ingredientes e pelo trato com os clientes. A mudança será visível e comentada por todos que circulam pelo restaurante. Raquel, apesar de manter a firmeza e a vigilância, abrirá espaço para que Gilda reconquiste a confiança aos poucos. Um dia, durante o encerramento do expediente, Raquel a observará dobrando panos de prato e dirá: "Você sabe que não precisava ficar até mais tarde hoje, né?" A relação entre as duas irá se estreitar. Raquel começará a enxergar em Gilda algo que não via desde os tempos de Maria de Fátima. Uma jovem com potencial, mas perdida por escolhas erradas. E será justamente isso que despertará nela um sentimento maternal, quase instintivo. No entanto, Maria de Fátima não verá essa aproximação com bons olhos. Ao saber que a mãe perdoou Gilda, ficará furiosa. "Ah, claro! Agora ela virou queridinha da mamãe? Isso aqui tá virando abrigo de delinquente, é?" dirá a vilã em um ataque de ironia. Mas Raquel será direta. "A diferença entre você e a Gilda, Fátima, é que ela teve coragem de reconhecer os erros. Você ainda nem começou. Gilda ouvirá tudo da porta da cozinha, sem ser notada, e conterá as lágrimas." A frase de Raquel ecoará em sua mente como um estímulo. "Eu ainda posso ser alguém melhor." A vida de Raquel passará por uma reviravolta completamente inesperada. A vendedora batalhadora, conhecida por sua honestidade e perseverança, verá seu destino mudar da noite para o dia quando uma simples troca de malas a transformar numa multimilionária, sem que ela ao menos desconfie do que está prestes a acontecer. Tudo começará com mais uma das armações ardilosas de Marco Aurélio, o inescrupuloso presidente da TCA. Determinado a esconder uma fortuna desviada da empresa,
o executivo organizará uma transação internacional ilegal. Para isso, ele colocará uma quantia milionária, mais de $1 milhão, camuflada em caixas de bombons, escondidas cuidadosamente dentro de uma mala comum. O destino do dinheiro seria Porto Rico, e o esquema contaria com a cobertura de contatos internacionais do empresário. O plano, no entanto, tomará um rumo completamente imprevisível. No mesmo dia da viagem, Rubinho, o pianista e amigo de longa data de Renato, receberá o convite de última hora para embarcar no jatinho da TCA rumo a Nova York. Renato, sensibilizado com o sonho antigo do amigo de conhecer os Estados Unidos, usará sua influência para garantir uma vaga no voo. Rubinho aceitará animado, levando consigo uma mala idêntica à usada por Marco Aurélio. No entanto, instantes antes da decolagem, Rubinho sofrerá um grave infarto dentro do hangar. Socorrido às pressas, ele será levado ao hospital, mas infelizmente não resistirá, falecendo antes de realizar o sonho que alimentou por tantos anos. Na correria causada pelo mal súbito do pianista e a consequente reorganização do voo, as bagagens serão trocadas por engano. A mala de Marco Aurélio, cheia de dólares, acabará sendo confundida com a de Rubinho. E, posteriormente, por uma série de acasos e coincidências surpreendentes, essa bagagem milionária acabará nas mãos de Raquel. Tudo acontecerá quando Renato, entristecido com a morte do amigo, decidir entregar a mala à família de Rubinho. Sem saber do conteúdo, ele achará que está cumprindo um último desejo. A mala, então, será entregue a Raquel, que havia mantido laços de afeto com Rubinho, e receberá o objeto com surpresa e um certo desconforto. Desconfiada do conteúdo, Raquel não sentirá vontade de abrir a mala. Com a dignidade que sempre a guiou, a mulher afirmará que aquele objeto não lhe pertence e que tudo o que está dentro deveria, por direito, ir para sua filha Maria de Fátima. A conversa entre as duas será carregada de tensão, já que Maria de Fátima, por sua vez, demonstrará desprezo pela bagagem. "Obrigada, mãe, mas eu não vou querer não. Para que eu vou carregar esse peso até em casa? Para jogar tudo fora lá? Melhor jogar fora aqui mesmo. Só deve ter tralha aí dentro", dirá ela com desdém, mais preocupada com sua aparência e redes sociais do que com qualquer laço emocional com o falecido Rubinho. Raquel ficará intrigada com a atitude da filha, mas ainda assim não abrirá a mala. O objeto permanecerá esquecido debaixo da cama da mulher durante vários capítulos, criando um clima de suspense e mistério. A cada cena, o público verá Raquel esbarrando na mala ou encarando-a com curiosidade, mas sempre recuando por respeito ao falecido. Enquanto isso, Ivan perceberá a existência da mala e começará a desconfiar que algo de valor possa estar escondido ali. Em uma das cenas, ele insistirá: "Raquel, eu acho que você deveria abrir essa mala. Vai que tem algum documento, alguma carta que o Rubinho queria deixar. Vai que ele queria te contar algo e a gente está deixando passar." Mesmo relutante, Raquel acabará cedendo à insistência de Ivan. Eles decidem abrir a mala juntos, num clima de suspense crescente. Ao começarem a examinar o conteúdo, o que verão será, à primeira vista, algo banal: caixas e mais caixas de chocolate. "Gente, mas quanto chocolate é esse? Rubinho nem gostava tanto assim de chocolate." "Isso está estranho", dirá Raquel, franzindo a testa. Ivan também estranhará o conteúdo e lembrará: "E eu vi ele arrumando a mala. Estava cheia de partitura, de saco de café. Não tinha isso tudo aqui." Decididos a investigar, eles abrirão uma das caixas. E o que encontrarão será algo de tirar o fôlego: centenas de notas de dólar empilhadas cuidadosamente entre os bombons. Atônitos, eles abrirão mais caixas e perceberão que todas estão recheadas da mesma forma. "Isso é uma fortuna! Deve ter quase $1 milhão aqui, ou mais", dirá Ivan, completamente pasmo. Raquel, por sua vez, ficará muda. Ela não conseguirá acreditar no que vê.
Com os olhos arregalados e as mãos trêmulas, tocará nas notas como se estivessem prestes a desaparecer. Será um momento de silêncio profundo, onde o peso da descoberta começará a se abater sobre ela. Mas de onde veio esse dinheiro? Isso é muito dinheiro, Ivan. Isso não pode estar certo, reagirá ela, sem saber se sente medo ou gratidão. Ivan começará a cogitar a hipótese de a mala não pertencer a Rubinho. A semelhança entre as malas e a confusão no aeroporto acenderão o alerta no analista, que já vinha observando movimentações estranhas dentro da TCA. A sequência dos capítulos será marcada por uma tensão crescente. Raquel, apesar de agora saber do dinheiro, não conseguirá dormir. Passará noites em claro pensando no que fazer. A honestidade que sempre guiou sua vida entrará em conflito direto com a tentação que agora habita debaixo de sua cama. Enquanto isso, Maria de Fátima continuará agindo como se nada tivesse acontecido, alheia à fortuna rejeitada. Ivan, por outro lado, fará uma análise minuciosa do dinheiro, tentando descobrir a origem das notas, enquanto também pondera se devem ou não denunciar o achado. E o cerco em torno da origem da mala começará a se fechar. Marco Aurélio, ao perceber que a mala não chegou ao destino planejado, entrará em pânico. Discretamente, ele iniciará uma investigação paralela dentro da TCA para tentar descobrir onde a bagagem foi parar. Usando sua rede de informantes, ele rastreará os passos de Rubinho e descobrirá que a mala foi entregue a Raquel. A partir daí, o executivo agirá nas sombras, tentando se aproximar da mulher sem levantar suspeitas. Ele enviará emissários, fará ligações anônimas e começará a plantar desinformações na imprensa, na tentativa de recuperar o dinheiro sem comprometer sua reputação. Raquel, no entanto, ainda não terá ideia do tamanho da encrenca em que está se metendo. Ela continuará acreditando que o dinheiro, de alguma forma, pode ter vindo de Rubinho, embora as dúvidas comecem a crescer. E Ivan, cada vez mais envolvido, começará a investigar registros de voos, bagagens e movimentações suspeitas na empresa. A tensão entre Raquel e Ivan também aumentará, já que ela começará a desconfiar das intenções do analista. Ele, por sua vez, continuará insistindo que precisam denunciar o dinheiro às autoridades. Mas Raquel, dividida entre o medo e a oportunidade, não saberá como agir. O que ela ainda não imagina é que está no centro de uma conspiração muito maior, e que sua vida, a partir desse momento, jamais voltará a ser a mesma. O clima de tensão na casa de Raquel vai atingir níveis insustentáveis. A cada dia que passa, a presença daquela mala parece pesar mais do que o valor real de seu conteúdo. O dinheiro, embora escondido, começa a se tornar um fantasma rondando os pensamentos de todos que sabem da existência dele. Ivan, embora tenha boas intenções, começa a agir de forma cada vez mais cautelosa, observando os movimentos de Raquel e tentando convencê-la, com argumentos racionais, a procurar a polícia ou um advogado. Raquel, não dá mais para fingir que isso não está acontecendo. Esse dinheiro não é seu, e muito menos do Rubinho. Se for descoberto por acaso, você pode se meter numa confusão que nem imagina. E quem garante que ninguém está procurando por essa fortuna? Ivan, cada vez mais preocupado. Raquel, por sua vez, ficará dividida. Seus princípios continuam firmes, mas a realidade é dura. Os boletos, o trabalho incansável com os sanduíches, a instabilidade financeira. Tudo isso agora contrasta com a presença daquele dinheiro que, mesmo sem ela ter mexido nele, está ali, oferecendo um mundo completamente diferente. Um mundo onde ela poderia deixar de lutar tanto. Um mundo onde poderia ter o mínimo de conforto e segurança. Maria de Fátima nunca lidou bem com rejeições. Muito menos com o fato de ver Solange feliz ao lado de Afonso, alguém que ela acreditava poder manipular a seu favor. Obcecada por controle e por apagar qualquer sombra de felicidade alheia que não inclua o seu protagonismo, ela arma um plano diabólico para destruir o romance nascente entre a amiga e o rapaz.
Tudo começa numa noite tranquila na casa de Solange. Ela, despreocupada, está na cozinha, ouvindo música suave e preparando um jantar especial. A campainha toca. Quando ela abre a porta, se surpreende ao ver Afonso com um buquê de flores e um sorriso tímido. Ele está visivelmente nervoso, mas determinado a se redimir. Os dois conversam, relembram os desencontros e Solange, tocada pela sinceridade de Afonso, decide dar mais uma chance ao relacionamento. O jantar é agradável, regado a vinho e trocas de olhares. Terminam a noite entre carinhos e promessas de recomeço. O que eles não sabem é que Maria de Fátima estava escondida na rua, observando a aproximação do casal pela janela. Seus olhos ardem de inveja e seu coração se enche de ódio. Ela morde os lábios, fecha os punhos e decide que aquilo não vai ficar assim. Ainda naquela noite, ela entra na casa sem ser notada e começa a vasculhar tudo, observando os detalhes, os hábitos, os objetos de Solange. Quer saber exatamente como desmontar o castelo de felicidade da rival. Na manhã seguinte, Solange acorda cedo para trabalhar e deixa Afonso dormindo. Antes de sair, ela deixa um bilhete carinhoso para ele, reforçando o quanto a noite anterior foi especial. Mal sabe ela que, assim que a porta se fecha, Maria de Fátima se aproxima sorrateiramente. Fingindo surpresa ao ver Afonso, ela finge estar passando por acaso e propõe que eles passem o dia juntos, já que Solange estará ocupada. Afonso, ainda meio sonolento, hesita, mas acaba aceitando o convite, achando que seria uma forma inocente de se distrair até a volta da namorada. Maria de Fátima, porém, tem outros planos. Durante o dia, ela conduz Afonso por passeios leves e aparentemente inofensivos. Visitam um café charmoso, passeiam no shopping, riem de coisas triviais. A cada gesto, ela se mostra encantadora, envolvente, insinuante. Afonso, distraído, começa a baixar a guarda. A cada taça de vinho ou cerveja oferecida, ele se deixa levar pela atmosfera amigável, sem perceber a teia que está sendo montada ao seu redor. Ao fim do dia, Maria de Fátima o convence a subir até o apartamento novamente. Diz que quer apenas brindar ao novo começo de amizade entre eles. Afonso, já alterado pela bebida, não vê mal nisso. Maria serve mais vinho, o melhor que Solange tem na adega, e o embriaga com elogios sutis e toques suaves. A conversa vai se tornando mais nebulosa à medida que a noite avança. Ele começa a ficar sonolento. Em poucos minutos, Afonso apaga no sofá. Maria de Fátima não perde tempo. O arrasta até a cama de Solange, tira parcialmente a camisa dele, se deita ao lado, coloca o celular no modo retrato e tira uma foto cuidadosamente calculada. Em seguida, escreve uma mensagem anônima para Solange, dizendo que Afonso a espera para uma surpresa. O plano está quase completo. Quando Solange chega em casa, estranha a luz apagada, o silêncio absoluto. Ao entrar no quarto, sente um choque indescritível. Ali, deitados lado a lado, Afonso e Maria de Fátima dormem como se fossem amantes após uma noite intensa. A mente de Solange se embaralha. A dor é instantânea. Ela grita. Afonso desperta, desorientado. Maria de Fátima finge acordar assustada, se cobre rapidamente e começa a chorar, interpretando o papel da vítima. Diz que não sabe o que aconteceu, que estava tentando resistir, mas que Afonso foi insistente. Solange, tomada pelo desespero, não quer ouvir explicações. Grita com os dois, exige que saiam da sua casa, da sua vida. Afonso tenta se defender, dizendo que não lembra de nada, que não faria isso com ela, mas nada adianta. O estrago está feito. Maria de Fátima permanece em silêncio por alguns instantes, com olhos marejados, mas por dentro vibra de satisfação. Seu plano maquiavélico funcionou com perfeição. Nos dias seguintes, o clima entre os personagens é de tensão absoluta. Solange se isola, evita os amigos, não responde às ligações de Afonso.
Ele, arrasado, tenta reconstituir os eventos da noite, mas não consegue lembrar de nada além do último brinde. Começa a desconfiar de que pode ter sido vítima de alguma armação. Enquanto isso, Maria de Fátima espalha discretamente a fofoca entre os conhecidos, sempre com um ar de tristeza, fingindo que está sendo injustamente acusada de destruir um relacionamento. Enquanto isso, Afonso procura um amigo médico para fazer exames toxicológicos. Ele quer saber se há alguma substância em seu corpo que possa justificar o apagão. Os resultados prometem chocar e podem virar o jogo. Porém, Maria de Fátima já prepara um novo plano. Ela pretende convencer Solange de que está grávida de Afonso. Assim, espera não apenas separá-los definitivamente, mas também amarrar o rapaz a ela de forma permanente. O que Maria de Fátima não imagina é que Solange, mesmo abalada, começará a ligar os pontos. Pequenos detalhes da cena do quarto, a incoerência das falas de Afonso, o comportamento teatral da amiga. Tudo começa a despertar a desconfiança da jovem. Com a ajuda de Raquel e Sardinha, que também percebe o quanto a vilã é manipuladora, Solange decidirá investigar por conta própria o que realmente aconteceu naquela noite. E o que ela vai descobrir pode colocar Maria de Fátima contra a parede como nunca antes. Mas até que a verdade venha à tona, a vida de todos os envolvidos será marcada por dúvidas, rompimentos, mágoas e reviravoltas. O jogo de aparências montado por Maria de Fátima será difícil de desfazer, e suas consequências devastadoras. Nos capítulos seguintes, a tensão entre Solange e Afonso continua insustentável. A jovem se recusa a olhar na cara do ex, que por sua vez insiste em tentar provar sua inocência. O exame toxicológico fica pronto e revela que ele foi de fato dopado com substâncias sedativas misturadas ao álcool. Afonso leva o resultado até Solange, certo de que, com isso, poderá reconquistá-la e provar que tudo não passou de uma armação. Solange lê o laudo com as mãos trêmulas. A prova está ali, irrefutável. Mas sua dor ainda é maior do que sua capacidade de perdoar. Ela pede um tempo, diz que precisa refletir. Sozinha em seu quarto, ela chora ao lembrar da imagem de Afonso deitado ao lado de Maria de Fátima. Por mais que saiba que pode ter sido enganada, a cena ficou gravada como uma ferida aberta. Enquanto isso, Maria de Fátima põe em prática sua segunda etapa do plano. Forja um teste de gravidez e espalha a notícia de que está esperando um filho de Afonso. A revelação cai como uma bomba na casa de Raquel, que fica em choque com a audácia da filha. Raquel exige uma explicação e Maria de Fátima finge estar arrasada. Diz que se sente perdida, que não sabe como vai criar o bebê sozinha. A farsa convence alguns, mas desperta ainda mais desconfiança em outros. Afonso, ao saber da suposta gravidez, entra em desespero. Ele exige que Maria de Fátima faça outro teste, desta vez com acompanhamento médico. Ela tenta enrolar, inventa desculpas, finge mal-estar, mas Sardinha, atento e desconfiado, começa a seguir a vilã. Em uma de suas vigias, ele flagra Maria comprando um teste falso de gravidez com uma conhecida do subúrbio. A descoberta é o estopim para a queda da vilã. Sardinha corre para contar tudo a Solange. Mostra provas, gravações, testemunhos. Juntos, eles confrontam Maria de Fátima, que ainda tenta negar, mas se vê encurralada. Solange, tomada por uma mistura de raiva e alívio, explode. Em uma cena de tirar o fôlego, ela enfrenta a ex-amiga, dizendo que jamais vai esquecer a traição e a dor que ela causou. Você destruiu minha confiança, manipulou tudo ao seu redor e agora quer que eu acredite que sente culpa? Grita Solange aos prantos. Maria de Fátima, acuada, tenta manter a pose, mas seus olhos traem o desespero. A máscara começa a cair. Afonso, agora totalmente livre das mentiras de Maria de Fátima, tenta reconquistar Solange. Ele se declara
Diz que jamais teria traído sua confiança e que só quer uma nova chance para mostrar que a ama de verdade. Solange o ouve com atenção, mas responde que precisa de tempo para reconstruir sua vida e, principalmente, sua confiança. Você foi vítima, Afonso, mas eu também fui. Preciso me curar antes de pensar em nós dois de novo, diz ela, demonstrando maturidade e força. Maria de Fátima, por sua vez, começa a enfrentar o isolamento. Todos que ela manipulou e usou se afastam. Sem aliados, a vilã se vê obrigada a encarar as consequências de seus atos. A imagem de mulher influente e glamurosa começa a ruir. Ela perde contratos, amizades, credibilidade. As portas começam a se fechar uma a uma. Nos momentos finais dessa reviravolta, Maria de Fátima é vista sozinha, encarando o próprio reflexo no espelho. Pela primeira vez, sem maquiagem, sem pose. Apenas uma jovem fria, devastada por sua própria ambição. A vilã que acreditava controlar todos ao seu redor, agora está só, com os destroços dos próprios planos em mãos. E enquanto a novela segue seu curso, uma nova fase se abre para Solange, Afonso e Raquel, marcada por reconstruções, perdões e novos desafios. Já para Maria de Fátima, o que resta é o silêncio amargo da própria consciência e a incerteza do que ainda está por vir. Maria de Fátima, que parecia estar construindo um império como influenciadora digital, enfrentará uma reviravolta que ela jamais poderia imaginar. A trama se desenrola de maneira surpreendente quando Sardinha e Solange, juntos, acabam desmascarando o passado obscuro de Maria de Fátima. O que parecia ser uma história de sucesso e glamour, logo se revela como uma farsa que ameaça destruir a vida da aspirante a influencer. Tudo começa quando Solange, ao comentar sobre o comportamento estranho de Maria de Fátima, faz um comentário despretensioso que acaba despertando a curiosidade de Sardinha. Ele começa a juntar as peças do quebra-cabeça e a investigar o passado de Maria de Fátima, descobrindo algo que a jovem jamais imaginaria ser revelado. Ao mesmo tempo, a aparente boa vontade de Maria de Fátima em compartilhar sua história com seus novos amigos se torna uma fachada para esconder um golpe que ela deu em sua própria mãe. Ela havia vendido a casa onde morava com sua mãe e sumido com o dinheiro, uma ação covarde que a colocaria em risco. Enquanto o segredo de Maria de Fátima permanece oculto, a verdade começa a vir à tona através das investigações de Sardinha. Desconcertado com a revelação de que Maria de Fátima mentiu sobre sua origem e suas intenções, Sardinha se aproxima de Solange e revela tudo o que descobriu. Juntos, eles decidem agir e expor Maria de Fátima para o mundo, arruinando sua imagem pública e destruindo seus contratos promissores de influenciadora digital. O ponto de virada acontece quando Maria de Fátima, ao perceber que alguém estava falando sobre ela, decide agir. Em um momento tenso, ela interrompe a conversa entre Solange e Sardinha, entrando repentinamente na sala, com o sorriso forçado e os olhos arregalados. O sorriso dela logo se desfaz quando ela percebe que seus segredos estão prestes a ser expostos. Ela tenta manter a calma, sorrindo e dizendo: "Tô ouvindo vocês falarem de mim, né?" Solange e Sardinha se olham rapidamente, surpresos com a súbita entrada de Maria de Fátima. Tentando suavizar a situação, Solange levanta-se devagar e tenta desviar a conversa. "Imagina, Fátima, a gente só estava comentando sobre o que você tem compartilhado com a gente. Você nunca fala muito da sua história e a gente tem curiosidade sobre quem está morando com a gente, sabe?" Maria de Fátima, por sua vez, dá uma risadinha leve e responde com uma naturalidade que parece forçada. "Ah, gente, vocês podem perguntar. Não tem nada demais. Minha mãe sempre foi bem-sucedida, rica. Me deu tudo o que precisei. Estudei nos melhores lugares, viajei para fora, mas prefiro tentar construir algo por mim mesma aqui no Rio." Solange France atesta levemente, mas ainda tenta manter a conversa leve. Claro,
Não é desconfiança, viu? A gente só se importa com você. A gente te acolheu e quando a gente gosta de alguém, quer saber mais da vida dela. Maria de Fátima se faz de vítima, com um olhar ferido, e comenta: Eu entendo. E se isso tá incomodando, eu posso sair do apartamento. Juro que não quero causar problemas. Solange, apressada, vai até ela e pega seu braço tentando acalmá-la. Que isso, Fátima, não tem necessidade disso. A gente só estava conversando, não é julgamento. Sardinha, com um olhar mais firme, também tenta dar um alívio, mas sua voz transparece um toque de desconfiança. Você pode ficar, sim. Aqui é sua casa também. Você é querida. Maria de Fátima sorri emocionada, tentando segurar as lágrimas, e agradece. Obrigada por acreditarem em mim. Eu precisava ouvir isso. Mas enquanto a cena se desenrola, Sardinha observa em silêncio. Seus olhos permanecem fixos nela, e mesmo sem dizer nada, uma desconfiança crescente começa a se formar em sua mente. Ele pensa consigo mesmo: tem algo errado aqui. Mais tarde, já quase meia-noite, Sardinha entra no quarto com uma expressão pensativa. Ele fecha a porta com cuidado e Solange, sentada na cama, passando creme nas mãos, percebe o silêncio que paira no ar. Que foi? Tá com essa cara desde que a gente saiu da sala? Pergunta ela, curiosa. Sardinha suspira e encara a parede por um instante, antes de responder diretamente. Eu não acreditei em uma palavra do que a Maria de Fátima falou. Solange, surpresa, para de passar o creme e o observa atentamente. Após uma pausa, ela responde: Eu também fiquei com o pé atrás, confesso. Mas vai ver, é só impressão. Às vezes a gente julga sem querer. Sardinha se vira para ela com os cotovelos apoiados nos joelhos e fala com firmeza. Pode ser que seja isso, mas algo nela não bate. Eu vou investigar. Solange ergue as sobrancelhas, curiosa. Investigar? Como? Sardinha começa a andar pelo quarto com as mãos nos bolsos, pensativo. Quando alguém entra na Tomorrow, precisa preencher uma ficha com dados, nome da mãe, essas coisas. Como faço uns freela por lá, tenho acesso à parte administrativa. Vou procurar a ficha dela e descobrir quem é essa mãe rica que ela tanto fala. Solange apoia o queixo na mão e comenta intrigada. Se o seu instinto tá dizendo isso, então vai em frente. Às vezes a gente sente que tem algo errado e não é à toa. No dia seguinte, Sardinha vai até a agência Tomorrow, onde trabalha, com o objetivo de descobrir a verdade sobre Maria de Fátima. Ele se desloca pelos corredores discretamente até encontrar uma pequena sala de arquivos. Ali, ele começa a procurar pelas fichas de cadastro dos funcionários. Ele abre uma gaveta, organiza os papéis e encontra o que estava procurando: a ficha de Maria de Fátima Acioli. Ao ler o nome da mãe no documento, Raquel Acioli, Sardinha sente um arrepio percorrendo sua espinha. Ele lembra de Raquel, reconhecendo imediatamente o nome. A conexão começa a se formar na mente de Sardinha e ele guarda a ficha com o coração acelerado. Então era isso. Eu vou descobrir onde essa Raquel mora. Quero saber se a Maria de Fátima está mentindo mesmo ou não. Agora, com seu plano formado, Sardinha sai da sala de arquivos com uma determinação ainda maior. No dia seguinte, após a descoberta da ficha, Sardinha se prepara para agir. Com uma nova determinação, ele segue seu plano. Ele sabe que o próximo passo é entender o que realmente aconteceu com Maria de Fátima e desvendar todos os segredos que ela tenta esconder. De volta à agência, ele não perde tempo e começa a investigar mais profundamente. Enquanto isso, a tensão no apartamento de Maria de Fátima cresce. Solange, ainda abalada pela revelação de Sardinha, tenta encontrar uma forma de lidar com a situação. Ela sabe que não pode mais confiar em Maria de Fátima e teme o que ela pode ser capaz de fazer para salvar sua imagem. Solange começa a perceber que tudo o que Maria de Fátima disse era uma farsa bem montada, uma mentira sustentada por anos. Ela precisa tomar uma atitude. Na mesma manhã, após seu expediente,
Sardinha se encontra com Afonso. Ele sabia que seu amigo poderia ajudá-lo a encontrar mais pistas. Chegando ao escritório de Afonso, eles conversam rapidamente sobre a busca por Raquel Acioli, mãe de Maria de Fátima. Afonso, embora intrigado, concorda em ajudar. Com um sorriso desconfiado, ele promete a Sardinha que vai procurar algumas informações nos registros da polícia. Ele conhece alguns contatos e, com sorte, conseguiria a localização de Raquel. "Você pode contar comigo, Sardinha", diz Afonso, enquanto entrega um cartão com um número. "Faz o que você precisar, mas nada de falar sobre isso para mais ninguém." Sardinha agradece, guardando o cartão e se preparando para o próximo movimento. Aquele cartão poderia ser a chave para resolver todo o mistério. Ele sente um frio na barriga ao pensar no que pode descobrir sobre a mãe de Maria de Fátima. Ele tinha a sensação de que estava prestes a dar a grande virada na história. No início da tarde, Sardinha segue para a delegacia. O cheiro de papel antigo e o ambiente abafado da sala do policial o fazem se sentir um pouco desconfortável, mas ele mantém a compostura. O policial civil, um homem calvo com um semblante sério, o recebe com um aperto de mão firme. Sardinha entrega o nome anotado, Raquel Acioli, e aguarda, observando os dedos do policial digitando no computador. Após o som constante das teclas, o policial vira a tela para Sardinha. O nome de Raquel Acioli aparece na tela junto com alguns dados importantes. Natural do Rio de Janeiro, mas viveu muitos anos em Foz do Iguaçu. Trabalhou como guia turística, vendeu a casa que morava com a filha e se mudou para o Rio. Atualmente, vende sanduíches na praia e mora em Vila Isabel com alguns amigos. No final da tarde, Sardinha retorna ao apartamento. A tensão no ar é palpável. Solange, ainda preocupada, observa Sardinha entrar e se aproxima dele com um olhar ansioso. "Descobriu algo?" ela pergunta, o tom de sua voz revelando uma mistura de esperança e apreensão. Sardinha respira fundo antes de responder. "Sim, Solange, descobri tudo." Ele senta no sofá, colocando a ficha de Raquel Acioli na mesa. Solange, curiosa, observa o papel. "O que está escrito aí?" Zrenia ela, tentando controlar a ansiedade. Sardinha olha para ela com seriedade. "Maria de Fátima mentiu. Ela realmente vendeu a casa onde morava com a mãe e veio para cá fingir ser rica. A mãe dela está vivendo em Vila Isabel, vendendo sanduíches na praia para sobreviver." Solange fica em silêncio por alguns segundos, tentando processar a informação. Finalmente, ela fala com uma voz trêmula, mas firme. "Então tudo foi uma farsa. Ela mentiu para todos nós. Isso muda tudo, Sardinha." "Exatamente", responde Sardinha, com um tom de raiva contida. "Agora temos tudo o que precisamos para expor Maria de Fátima. Ela não pode mais continuar com essa farsa." À noite, Maria de Fátima chega em casa com sacolas de roupas da loja e um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Ela entra no apartamento, mas o clima é diferente. O silêncio pesado a faz parar. Quando ela vê Solange e Sardinha sentados no sofá, com os braços cruzados e uma expressão séria, seu sorriso desaparece. "Que clima é esse?" Zrenia ela pergunta, sem saber o que está prestes a acontecer. Sardinha se levanta lentamente, encarando Maria de Fátima com firmeza. "Nós sabemos de tudo, Maria de Fátima." Maria de Fátima tenta desviar o olhar, mas Sardinha continua, com voz grave. "A sua mãe se chama Raquel Acioli. Ela morava com você em Foz do Iguaçu. Você vendeu a casa dela pelas costas e veio para o Rio bancar a rica. Foi por isso que ficou abalada quando cruzou com ela na praia, né?" Maria de Fátima empalidece instantaneamente. Ela aperta a sacola de roupas com força, tentando manter a compostura, mas sua fachada começa a desmoronar. "Eu não sei do que você está falando. Que história é essa? Estão me confundindo com outra pessoa." Sardinha se aproxima ainda mais e fala com frieza. "Não adianta mais fingir. Eu fui atrás de tudo. Puxei sua ficha, conversei com a polícia.
Sua mãe está lutando para sobreviver vendendo sanduíches na praia, enquanto você finge ser filha de milionária. Maria de Fátima começa a gaguejar, tentando se defender, mas não consegue esconder o pânico em seu rosto. Isso não é verdade. Vocês estão exagerando. Solange se levanta, decepcionada, e interrompe Maria de Fátima. Não precisa mais se explicar. Fátima, você mentiu para todos nós. Não posso mais confiar em você. O tom de voz de Solange é firme, mas há um brilho de tristeza em seus olhos. Ela jamais imaginaria que uma pessoa em quem confiou poderia ser tão desonesta. Maria de Fátima começa a chorar desesperada e, em um último esforço para se salvar, vira-se para Solange. Por favor, não façam isso. Eu não tenho para onde ir. Eu preciso de ajuda. Solange balança a cabeça, triste, mas resoluta. Você traiu nossa confiança, Maria de Fátima. Não podemos mais ajudar. Com o coração pesado, Maria de Fátima abaixa a cabeça, chorando mais forte. Ela vai até o quarto, bate a porta e, poucos minutos depois, sai com uma mochila nas costas. Seus olhos estão inchados, mas ela não diz uma palavra enquanto passa por Sardinha e Solange, a caminho da porta. Antes de sair, ela olha para trás e, com um olhar de desespero, grita: "Vocês ainda vão me dar razão um dia!" E com a porta batendo atrás dela, o peso da mentira finalmente se desfaz. Solange e Sardinha permanecem em silêncio, observando a porta, sabendo que Maria de Fátima agora enfrentará as consequências de seus atos.